Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. Em alguns domingos, eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Shirley Ann McBride, mais conhecida apenas como Tippi, nasceu no dia 4 de maio de 1969 em Manchester, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Em 1983, ela, juntamente com seus pais e os seus 4 irmãos, se mudaram para a pequena cidade de Pittsfield, em Massachusetts, que na época tinha apenas 4.000 habitantes. Definitivamente foi uma grande mudança, afinal eles tiveram que mudar basicamente tudo o que eles faziam, a galera com quem eles andavam e se adaptar ali ao novo cenário. A família decidiu se mudar para lá porque, obviamente, era muito mais barato o custo de vida. Então, como eles eram uma família grande, morar numa cidade grande indicava muitos gastos. Já em Pittsfield, uma cidade super pequena, eles conseguiram um ótimo preço por um terreno bem grande e uma casa móvel, que no caso para eles era mais do que o suficiente. Apenas 9 meses após a mudança, Tippi, que foi descrita como sendo uma jovem de espírito livre, que fazia o que bem entendia, sem se preocupar muito com as regras, começou a faltar aulas para visitar uma de suas irmãs mais velhas, chamada Donna, que na época morava em uma cidade chamada Concord, em New Hampshire, que fica a mais de 2 horas de distância. Parece que ela não se adaptou tanto à mudança assim quanto o resto da família. Pouco tempo depois, ela começou a fumar a verdinha e possivelmente também estava experimentando outras substâncias ilícitas, além de constantemente ser suspensa da escola. Em 1984, ela estava com apenas 15 anos de idade, com cerca de 1,67 m de altura, pesando 49 quilos e tinha longos cabelos castanhos e olhos azuis. Os seus dentes da frente estavam lascados e ela tinha um andar bem distinto, visto que um de seus pés era mais voltado para dentro do que para frente. A sua família a descreveu como sendo uma jovem presa no corpo de uma criança, como se aqui dentro ela já fosse super adulta, independente, quisesse fazer coisa de adulto, mas ela meio que se esquecia que ela tinha apenas 15 anos de idade. Eventualmente, percebendo que não estava dando muito certo ali em Pittsfield, Tippi perguntou aos pais se ela poderia se mudar para a casa de sua irmã, em Concord, e eles disseram que sim. Só que eles disseram que sim porque eles sabiam muito bem que se eles falassem não, ela iria de qualquer jeito. Então, no início do verão de 1984, lá foi ela. Na época, Donna estava com 24 anos de idade, já era casada e tinha 2 filhos, e eles moravam em um prédio muito perto do centro da cidade. Assim que Tippi passou a morar com a irmã, ela também começou a andar com a galera não tão legal assim. Logo antes da sua mudança, ela começou a namorar um homem de 21 anos de idade, 6 anos mais velho que ela, e muitos acreditam que ele tenha sido um dos fatores, um dos grandes fatores, a fazer com que ela decidisse se mudar em Concord, porque era lá que ele morava e ela queria ficar mais perto dele. Mais tarde, um tenente da polícia chegou a dizer que, apesar de andar sim com a galera legal, Tippi costumava andar mais com a galera da pesada, e tão da pesada que eles já eram conhecidos pela polícia local. Outra coisa que ele disse é que tanto ela quanto Donna tinham o costume de visitarem prisioneiros na prisão estadual de New Hampshire, o que definitivamente é algo bem diferenciado para uma jovem de 15 anos de fazer no seu tempo livre. Não sabemos ao certo se ela tinha amigos lá, mas é de se imaginar que sim.
Apesar de muito jovem, ela era muito independente, ela costumava fazer absolutamente tudo sozinha e sabia se virar muito bem. Mas, mesmo assim, ela continuou mantendo um ótimo relacionamento com seus pais. Na verdade, era super comum que o seu pai aparecesse em Concord para vê-la e conferir se estava tudo bem, já que para ir para o trabalho, ele passava por ali de qualquer jeito. Ele apenas unia o útil ao agradável. No dia 9 de julho, os seus pais foram com ela comprar algumas roupas novas e no dia 12, eles foram visitá-la. Parece que durante essa visita, ela chegou a dizer que estava tendo alguns problemas com o namorado. Aparentemente, eles brigaram feio e possivelmente chegaram a terminar. E o complicado no fato de ela ser tão independente é que não sabemos detalhes de sua vida, tipo o que ela costumava fazer tanto assim, com quem ela andava, enfim. Então não sabemos como era essa relação com ele. Eu já acho que já era bem esquisita, né? Porque ela tinha 15 anos, ele tinha 21. Mas, enfim. No dia seguinte, dia 13 de julho, Tip e Donna planejaram ali que elas iriam sair pela noite para pregarem peças na galera que elas não gostavam. Mas acabou que no fim do dia, né, ali em cima da hora, Donna acabou desistindo. Porém, Tip, sendo Tip, ela decidiu ir sozinha, de qualquer forma. Então, saiu de casa às 9h30 da noite e avisou a Donna que primeiro iria passar na casa de uma família onde ela trabalhava como babá, porque ela iria pegar um pagamento, e que depois ela iria parar no trabalho do seu ex-namorado, que ficava na rua Turnpike, para conversar com ele. Ela saiu de casa vestindo um macacão jeans e uma blusa de algodão, e infelizmente essa foi a última vez que ela foi vista. De acordo com as reportagens da época, Tip nunca chegou na casa da tal família e não se sabe se conseguiu falar com o ex, mas a sua família acredita que ela pretendia passar no trabalho dele para colocar açúcar no tanque da sua moto como uma forma de vingança por conta da tal briga que eles tinham tido recentemente. As horas foram passando e nenhum sinal dela. Quando chegou a noite do sábado, que no caso era o dia seguinte, Tip ainda não tinha voltado para casa e a esse ponto, Donna começou a ficar muito preocupada. Tudo bem que Tip costumava fugir de casa com bastante frequência, porém, em todas as vezes ela sempre levava os seus itens pessoais, como dinheiro, enfim, e também ela voltava apenas alguns dias depois, nunca demorava muito tempo, e dessa vez, todos os seus pertences ainda estavam lá. E exatamente por conta disso, no domingo, Donna foi até a delegacia de polícia de Concord e relatou seu desaparecimento. Imediatamente, a família McBride começou a entrar em contato com todos seus amigos e parentes para ver se alguém sabia do seu paradeiro e também para ficarem de olho. Eles também foram em todos os lugares em que Tip costumava frequentar ou que os seus amigos costumavam frequentar e perguntaram a todos se eles sabiam onde ela estava, mas, infelizmente, ninguém a tinha visto. O seu pai, Jack McBride, chegou a dizer que ela nunca seria o tipo de pessoa que fugiria e não entraria em contato pouco tempo depois para dizer se estava tudo bem ou não. E Donna disse que Tip estava feliz, ela tinha liberdade para fazer tudo o que ela queria, ela não era presa a nada, não tinha literalmente motivo nenhum para que ela precisasse fugir. Ou seja, alguma coisa muito mais séria tinha que ter acontecido. Mas, inicialmente, a polícia achou que esse era o caso, que ela tinha fugido de casa, voltaria alguns dias depois, exatamente pelo fato de que ela tinha um histórico disso, mas não foi isso que aconteceu. E com o tempo, a família McBride começou a ficar com raiva da polícia porque parecia que eles não estavam nem aí. De acordo com o tenente Paul Murphy, ele chegou a dizer que em toda a família as pessoas falam que todo mundo se dá bem, que todo mundo tá feliz, aquela coisa toda, mas que nem sempre isso é verdade. Infelizmente, nem sempre nós conhecemos 100% alguém que achamos que conhecemos. Geralmente, em caso onde logo inicialmente as pessoas são dadas como fugitivas, eu fico bem frustrada, mas nesse caso eu não fiquei tanto, eu entendo o lado da polícia, eles também não têm como levar todos os casos como alta prioridade. E nesse caso, querendo ou não, Tip tinha um histórico de fugir, ela tinha esse histórico também de ser muito independente, de fazer as coisas dela e meio que manter em segredo algumas coisas que aconteciam em sua vida. Então eu entendo o fato de a polícia, nesse caso, querer tomar um pouquinho mais ali de cuidado para saber se é um caso mais sério ou não.
Após um tempo, a polícia começou a conversar com todo mundo que ela conhecia, incluindo parentes, amigos, ex-presidiários, presidiários e também ex-namorado. E não demorou muito tempo até que eles chegassem à mesma conclusão que a família, que não tinha possibilidade nenhuma que ela tivesse simplesmente fugido, além do fato de que, como eu falei, todos os seus pertences estavam em sua casa. E até mesmo se ela quisesse fugir ou algo do tipo, ela provavelmente teria passado na casa da família para pegar o dinheiro que ela iria receber, para que ela fugisse e tivesse ali alguma coisa para se manter. O próximo passo na investigação foi inseri-la nos bancos de dados locais e nacionais da polícia em busca de pessoas desaparecidas, seguir todas as pistas, distribuir a sua foto pela cidade, caso alguém a visse, e interrogar ainda mais pessoas. Mas nada foi encontrado. Em uma certa ocasião, durante as semanas iniciais da investigação, um homem chegou a se aproximar da casa de Donna enquanto sua família estava visitando e chegou a dizer que ele tinha acabado de ver Tip no centro da cidade, mas quando eles foram para lá, a pessoa parecia muito com ela, mas não era ela. Em uma outra ocasião, a sua família viu uma foto em um jornal chamado New Hampshire Union Leader, onde tinha uma menina atrás que se parecia muito com Tip. Então a polícia foi até lá e conversou com todo mundo que aparecia naquela foto que eles encontraram, incluindo bombeiros, policiais, civis, todo mundo, para ver se eles conseguiam identificar aquela menina, mas eles não conseguiram. Então não sabemos se poderia ser Tip ou se novamente era só alguém muito parecido com ela. Enquanto isso, Jack McBride, o pai, tinha certeza absoluta, tipo 100% de certeza, que o ex-namorado de Tip sabia de alguma coisa ou estava por trás do que quer que tivesse acontecido com ela. Afinal, ele sabia que os dois tinham brigado muito recentemente, antes do desaparecimento, e que também eles haviam terminado o relacionamento. E, mais importante que tudo, que sim, eu vou colocar aqui mais uma ênfase no fato de que ele tinha 21 anos de idade e ela 15. E isso, por si só, já é estranho e suspeito o suficiente. Então, com base nisso, ele começou a seguir o ex-namorado para ver se ele ia para algum lugar que talvez levasse ao paradeiro de Tip. Só que ele acabou levando isso longe demais e acabou sendo preso e acusado de perseguição. Eu não sei quanto tempo ele ficou preso, mas acredito que tenha sido apenas alguns dias. Embora o caso estivesse sendo investigado, a mídia não demonstrou nenhum interesse no começo e os jornais só começaram a falar sobre o desaparecimento de Tip no dia 1º de agosto, 18 dias depois, e mesmo assim, eles ainda estavam considerando o caso como normal, como se ela tivesse fugido por livre e espontânea vontade. O que, sem sombra de dúvida, acabou prejudicando mais do que ajudando. Curiosamente, apenas 2 meses depois, uma outra garota de 15 anos também desapareceu misteriosamente de Concord. Eu não encontrei o nome da jovem, mas nesse dia ela tinha ido normalmente para o trabalho, que era em um supermercado chamado The Molas Market Basket Store. E quando ela deu uma pausa, tirando seu tempo de intervalo, ela foi abordada por 2 homens que tinham ali cerca de 27 a 37 anos de idade. A jovem acabou sendo forçada a entrar na caminhonete, que era uma Datsun vermelha, onde foi abusada sexualmente e torturada por várias horas. E mais tarde, por volta das 11 horas da noite, ela foi largada em um cruzamento movimentado. Felizmente, não demorou muito tempo até que um homem parasse para ela e então, imediatamente, assim que ela contou o que tinha acontecido, ele parou em um telefone público e ligou para a polícia para contar tudo o que tinha acontecido. Nisso, ela foi levada para o hospital de Concord e no dia seguinte os jornais já estavam rodando a matéria, onde foram dadas as descrições desses homens. Um deles tinha cabelos loiros, um bigode e estava usando uma camisa de flanela azul, enquanto o outro tinha cabelos castanhos, estava usando um óculos e uma jaqueta de couro marrom. Já a caminhonete, além de ser vermelha, tinha uma tampa branca em cima da carroceria e os 3 primeiros dígitos, os números, eram 180. Os homens nunca foram identificados, mas apesar de também não existir nenhuma conexão direta com o caso de Tip, muitas pessoas acreditam que sim, que podem estar relacionados, porque eram 2 jovens na mesma faixa etária. A única diferença meio que do que sabemos é que uma delas voltou para casa e a outra não.
Em setembro daquele mesmo ano, a família McBride ofereceu uma recompensa de $200 por qualquer informação, e em janeiro de 1985, eles aumentaram a oferta para $1.000. A família nem de longe era rica, com o pai trabalhando no ramo da construção civil e tendo que cuidar de mais 4 filhos, mas tanto ele quanto a mãe de Tippi e Donna fizeram o máximo que eles conseguiam para trabalhar e juntar dinheiro para que eles conseguissem criar recompensa e também alugarem ali um espaço nos jornais para que o caso fosse divulgado e também a recompensa ali fosse divulgada junto. A polícia até tentou desencorajá-los a criar essa recompensa, porque quando você cria alguma coisa que envolva dinheiro, muitas pessoas acabam se aproveitando da tristeza, do luto e do sofrimento de uma família apenas para pegar o dinheiro, que eu nunca vou entender na minha vida. E, dito e feito, apareceram essas pessoas que não tinham nada melhor para fazer de suas vidas. Uma dessas pessoas era um homem que entrou em contato e mandou fotos de algumas roupas íntimas dizendo que pertenciam a Tippi, mas, adivinha, não pertenciam. O homem apenas tinha pegado essas roupas, colocado em um parque perto do apartamento onde ela e Donna moravam e tirou foto. Sim, é frustrante, eu sei. Acontece que a polícia tinha um suspeito em mente desde o comecinho da investigação. Porém, eles só divulgaram essa informação em 2018. Em julho de 1984, uma jovem chamada Catherine Raymond viu seu irmão mais velho de 26 anos, chamado Walter Davis, queimando algumas roupas na lareira. E imediatamente ela achou aquilo tudo muito estranho, principalmente pelo fato de que ele tinha um histórico criminal. Então, logo em seguida, quase na mesma hora, tanto Catherine quanto a sua mãe foram confrontá-lo para saber de quem eram aquelas roupas, e chocantemente Walter decidiu confessar tudo. Ele disse que ele havia abusado sexualmente de uma jovem e então a matado e largado seu corpo perto de um rio. Mas, por algum motivo, nenhuma das duas foi até a polícia. Ao invés disso, Catherine ligou para sua amiga chamada Stacy Coburn e pediu que ela fosse até sua casa, e quando ela chegou lá, ela contou tudo para ela e imediatamente Stacy ficou desesperada e pediu que sua mãe lhe buscasse, o que é super compreensível. Quando finalmente a sua mãe chegou, ela lhe contou tudo o que Catherine havia dito. Desde sempre, desde muito criança, Stacy sempre achou Walter um tanto quanto esquisito e assustador. Ela chegou a dizer que toda vez que ia brincar com Catherine na casa dela quando elas eram crianças e quando Walter pedia para brincar com elas, Catherine dava uma surtada, meio que de uma forma um pouco exagerada, dizendo para ele ir embora, meio que como se ela estivesse tentando proteger Stacy. Na época, Stacy achava aquilo, como eu falei, um pouco exagerado, mas sabendo o que ela sabe hoje em dia, ela acha que Catherine sempre soube como o irmão era e que não queria ela perto de suas amigas. Assim que Stacy contou tudo o que ela sabia para a sua mãe, as duas foram até a delegacia e falaram sobre tudo aquilo. E poucos dias depois, a polícia conseguiu recuperar as roupas. Quando questionado, Walter disse que ele costumava trabalhar em Concord, porque ele morava em uma outra cidade, mas ele ia para lá com bastante frequência. E ele também disse que ele costumava passar em um estacionamento de trailers que ficava na rua Manchester. E em um certo dia, após sair do trabalho, ele decidiu passar em um parque público chamado White Park Pond. E lá ele encontrou essas tais roupas e decidiu que ele queria levar para casa para ver se cabiam em sua irmã mais nova. Obviamente, a polícia não acreditou nessa história nem por um segundo, porque não fazia o menor sentido que ele tivesse tido essa ideia, só que quando ele chegou em casa, por algum motivo, ele decidiu queimar as roupas. Não era como se ele tivesse jogado as roupas fora ou dado para uma outra pessoa. Não. Ele tentou se livrar completamente delas e destruí-las. A família Davis morava em uma cidade chamada Merrimack, e então a polícia de Merrimack entrou em contato com a polícia de Concord e eles descobriram que o White Park Pond ficava muito perto do apartamento de Donna. Suspeito. Após enviarem as roupas para as autoridades da cidade onde Tippi morava, a polícia entrou em contato com a sua família e eles confirmaram que aquelas roupas
eram exatamente as roupas que Tip estava usando no dia do seu desaparecimento. E com essa nova bomba, a casa de Walter foi vasculhada, mas nada foi encontrado. Ele também se recusou a fazer o teste de polígrafo, e nós já estamos cansados de saber que o teste de polígrafo não são confiáveis. Porém, quando uma pessoa que é considerada suspeita se recusa a fazer o teste, isso é muito mal visto para a polícia. O próprio Walter chegou a dizer que ele tinha medo de fazer o teste porque ele achava que ele poderia ser incriminado por algo que ele não fez. E até hoje, Walter Davis nunca foi acusado ou preso pelo suposto crime, e as roupas foram enviadas de volta para as autoridades de Merrimack. No dia 10 de novembro de 1985, 4 meses após o desaparecimento de Tip McBride, um barril foi encontrado no Parque Estadual de Bear Brook, a apenas 20 minutos de Concord, e lá dentro foi encontrado o corpo de uma mulher e de uma menina. Os corpos foram enviados para a antropóloga forense de Augusta, no Maine, mas por conta do avançado estado de decomposição, não acredita-se que algum deles pertencesse a Tip. Em 1996, a família McBride entrou com a petição para declarar Tip legalmente morta e, infelizmente, eles não tinham mais esperança de que ela fosse voltar para casa. Afinal, já tinham se passado 12 anos e o pedido foi aceito. Em 2003, a sua mãe, que também se chamava Shirley, acabou morrendo aos 63 anos de idade. E em 2005, o Departamento de Polícia de Concord chegou a anunciar que eles ainda consideravam o ex-namorado como um dos principais suspeitos. Parece que ele não estava cooperando nem um pouco com a investigação, mas o seu nome nunca foi divulgado, por isso que eu não falei em momento nenhum. E até onde a gente sabe, ele está vivo até hoje. Em 2014, Stacey Colburn, a pessoa que foi até a polícia para falar de Walter Davis, ela entrou em contato com a polícia para ver como é que estava indo a investigação do caso e também para saber se os investigadores atuais sabiam da existência das roupas. E adivinha? Não, eles não sabiam. E só depois disso que as roupas foram enviadas de volta para Concord para que os investigadores, os detetives e todas as forças-tarefas existentes pudessem analisá-las novamente. Nisso, a polícia de Concord entrou em contato com a família McBride e informaram a eles que eles ainda acreditavam também que o Walter pudesse ser o responsável pelo crime. Acredito que eles acreditavam mais que o Walter fosse o responsável do que o ex-namorado. Com isso, toda a família começou a procurar por ela novamente para ver se encontravam, nesse caso, o seu corpo, incluindo eles olhavam em rios, em bueiros e até mesmo conversavam com moradores de rua para ver se alguém tinha visto alguma coisa. Mas eles também não tiveram sorte. E para piorar tudo ainda mais, nem Walter poderia mais ser investigado porque ele morreu em 2003. Em 2015, Jack McBride, o pai de Tip, morreu aos 87 anos de idade e ele nunca perdeu a esperança de encontrar o corpo de sua filha, e ele se culpava pelo seu desaparecimento, já que não a mantinha morando em sua casa em Pittsfield, mas, novamente, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria fazer isso porque ela era muito independente, ela queria seguir a sua própria vida e, eventualmente, ela iria embora com a sua permissão ou sem ela. Mesmo após 5 anos após o seu desaparecimento, Jack dirigia por Manchester procurando pela filha todo fim de semana com a placa personalizada onde lia Tip. Em um certo momento, ele sofreu uma lesão no local de trabalho e conseguiu um acordo de $70 mil em novembro de 1989, e ele reservou 5 mil para aumentar o fundo de recompensa para sua filha, mantendo a esperança e dizendo: "Sempre pensei que as pessoas que poderiam saber de algo seriam as pessoas da rua. Para essas pessoas, $5 mil podem parecer muito bons." Ele também chegou a publicar um anúncio nos jornais locais por 3 dias, mas ninguém ligou com novas informações. E depois que o Walter morreu, a polícia meio que perdeu o interesse nesse caso, 100%. Eles achavam que ele era responsável, então na cabeça deles não fazia mais sentido continuar investigando o caso, mesmo que o corpo de Tip nunca tenha sido encontrado. E no dia 11 de abril de 2016, uma de suas irmãs, chamada Robin, chegou a publicar no jornal local um parabéns para a irmã, considerando que no dia 5 de abril ela teria feito 47 anos de idade.
Espero que isso esteja colocado na primeira página. Você merece um cartão de aniversário de primeira página. Espero que tenham festa de aniversário no céu. Papai está lá esse ano. Então, se o não fizerem, ele vai mudar isso. Eu te amo, Tip. Até nos vermos de novo, sua irmã mais velha. E até hoje, Shirley Tip McBride continua sendo considerada como uma pessoa desaparecida. É isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Então é isso, até semana que vem!